Oi, pessoal! Hoje, nossa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos tratar agora sobre a instrumentalização dos processos, sobre a identificação dos processos, já que já conhecemos o que são processos, como vimos na aula anterior. Agora, nós vamos falar das formas de identificação, de instrumentalização desses processos. A instrumentalização dos processos, a identificação dos processos. Então, como falamos em processos, agora nós vamos falar das formas de instrumentalização desses processos. O que são essas formas de instrumentalização desses processos? São as técnicas que vão conduzir à compreensão da adoção das ferramentas que vão permitir um mapeamento desses processos. A elevação do nível de profissionalização das pessoas é fundamental dentro da entidade, seja pública ou privada, falando mais especificamente da gestão privada. Porque a capacitação das pessoas, a ampliação dessa capacitação é importante diante dos desafios gerenciais da atualidade. E a identificação por processo pode-se dizer, então, que é um elemento imprescindível para a realização dos estudos. Por quê? Porque aqui permite correlacionar, com essa identificação dos processos, permite correlacionar a estrutura organizacional com os trabalhos executados por essa estrutura, por essa entidade. Então, o Rocha define estudo do trabalho, e esse estudo do trabalho, ele fala que é o quê? É um método racional que é utilizado para caracterizar, para decompor e para interpretar um processo com a finalidade de quê? De conhecer os fatores construtivos, o comportamento, as leis de interação desse processo. Então, pelo estudo do trabalho, ele caracteriza, decompõe, interpreta um processo para conhecer esses fatores construtivos desse processo, o que constrói, a partir de que são construídos os processos, o comportamento e as leis de interação desse processo. A finalidade do estudo consiste em quê? Verificar e avaliar se um determinado órgão é eficiente ou não. Então, a partir do estudo dessas etapas, de como o processo é desenvolvido, como caracteriza, decompõe e interpreta o processo, é capaz de verificar e avaliar se um determinado órgão ele é eficiente ou não. Só conhecendo a estrutura, os fatores construtivos, o comportamento e as leis de interação dentro da organização, é possível verificar e avaliar se esse órgão é eficiente ou não. A conexão entre a análise da estrutura e o processamento das operações da organização. Então, deve haver essa conexão entre a análise da estrutura organizacional com o processo de operação, de desenvolvimento das atividades dentro da organização. Os conceitos, o autor do livro didático de vocês, ele traz conceitos que envolvem o estudo do trabalho. E esses conceitos que envolvem o estudo do trabalho, ele divide em passos, tarefas e atividades. Os passos são o quê? São aquelas ações que compreendem a melhor partícula necessária para realizar um trabalho. As atividades já é um agrupamento desses passos de forma interligada. São o agrupamento desses passos interligados, de acordo com uma determinada sequência lógica. E as atividades já são o conjunto ou o grupo dessas tarefas, que elas reunidas, elas devem se complementar, devem complementar entre si, e vamos dizer, essência de uma unidade administrativa ou operacional, que são as atividades, que são esse agrupamento, consiste nesse agrupamento, nesse conjunto de tarefas que devem complementar-se entre si.
ferramentas para identificação de processos. Se nós falamos em processos, há necessidade de ferramentas que venham identificar esses processos. E quais são as ferramentas mais usuais para a identificação e mapeamento dos processos? São os fluxogramas ou diagramas de fluxos, que são ferramentas largamente utilizadas para identificar e mapear os processos. E o que são esses fluxogramas ou diagramas de fluxos? São os gráficos estruturados que eles têm a finalidade de representar de forma dinâmica o curso de um trabalho, de forma analítica, os passos, as fases e também os agentes executores. Ou seja, então ele representa o curso de um trabalho, os passos, as fases e também os agentes que executam essas tarefas, esse trabalho. E apresentam a esquematização de uma atividade ou uma tarefa que tem como objetivo mostrar de forma dinâmica o encadeamento das fases de um determinado trabalho. Ou seja, permite mostrar o encadeamento das fases que são desenvolvidas dentro do processo na entidade para realizar o trabalho. E devem ser elaborados o quê? Passo a passo, para que atinja a sua finalidade de fato, identificar o processo. Quais são as vantagens da utilização desses fluxogramas? Com a utilização do fluxograma, há uma facilidade do trabalho por meio da combinação, da permutação e da eliminação de fases que sejam desnecessárias passar por elas dentro desse desenvolvimento desse trabalho na entidade. Permite também a visualização, a localização, a correção ou eliminação dos movimentos e dos contatos que sejam desnecessários para o desenvolvimento daquela atividade. Identificação e estudo sobre a obtenção da melhor sequência de fases para um determinado processo. Ou seja, ele permite que seja identificado a melhor sequência das fases das atividades para serem desenvolvidas dentro de uma entidade. A sequência das fases de um determinado processo de trabalho. As ferramentas de identificação entre processos, elas têm um papel integrador entre as atividades, porque além de permitir essa integração, ela permite a capacidade de comunicação dentro da organização, ou seja, permite integrar as atividades e, além disso, possibilitar a comunicação dentro da organização. E havendo integração e comunicação dentro da organização, há uma tendência da execução de um trabalho de forma mais eficiente, de forma mais satisfatória. Como se fala em fluxograma, sabemos que são as ferramentas de identificação do processo, há padrões de fluxogramação que são definidos, são trazidos pelos autores. O padrão ASME e padrão ANSI. O que são esses padrões? São o suporte técnico, ferramental, ferramenta para a elaboração dos fluxogramas. E esses fluxogramas mais reconhecidos internacionalmente até, são os fluxogramas de padrão ASME e padrão ANSI. O fluxograma de padrão ASME, ele é adotado normalmente para a elaboração de fluxograma de natureza vertical ou coluna, onde desenvolve aquelas atividades de rotina simples, que tenha no máximo 30 passos de execução dentro da atividade. Então, predomina-se onde há verticalidade. E, preferencialmente, ele é adotado dentro de uma mesma unidade administrativa ou operacional. E o fluxo de processos aqui, há uma utilização mais utilizado em unidades que têm características industriais. Então, não é muito recomendável para utilização na administração pública que não tenha essa característica industrial. Mas há possibilidade de utilização deles na organização pública.
mas não é a forma, o padrão mais usual devido às suas características. Mas às vezes é utilizado naquelas gestões que tenham uma rotina mais simples, uma rotina diária mais simples, com menos passo de execução, conforme destacado. O padrão ANSI, ele já é adotado para fluxogramas do tipo horizontal. E ele vai destinar a representação de rotinas com maior grau de complexidade. Então, ele pressupõe a participação e o envolvimento de diversas unidades de trabalho para que haja a execução desse trabalho. Ele é do tipo fluxogramas do tipo horizontal. E essa horizontalidade permite facilitar, através desse padrão, a interpretação gráfica. E, normalmente, requer a compreensão sobre a necessidade de envolvimento e participação de várias áreas de uma mesma organização. Ele pressupõe a participação de várias áreas de uma mesma organização para que o serviço seja executado, o que é mais comumente observado numa gestão numa empresa maior e numa gestão numa organização pública, onde precisa da contribuição de diversos órgãos, diversos departamentos para a execução de um serviço, uma vez que a administração tem uma gama de atribuições e centralizado só na mão da administração centralizada em si não daria conta de prestar o serviço para atender de forma satisfatória a população. Parâmetros para mapeamento de processos. Então, vamos falar aqui nesses parâmetros, mapeamento do processo. O que é mapear o processo? É uma ferramenta de forma gerencial, analítica e de comunicação que tem o objetivo de contribuir para melhorar os processos já existentes naquela organização, ou então implantar uma nova estrutura dentro da organização que seja, de fato, voltada para os processos. E outros benefícios que são trazidos com esse mapeamento dos processos seria a redução dos custos no desenvolvimento dos bens e dos serviços, das falhas na integração entre os sistemas e a melhoria do desempenho na organização, possibilitaria um melhor entendimento dos processos atuais e aí possibilitar a eliminação ou simplificação daqueles processos que necessitam sofrer alterações, que necessitam ser modificados, que necessitam ser aprimorados. O mapeamento, então, nós podemos dizer que ele desempenha um papel essencial de desafiar os processos já existentes dentro da entidade, ajudando o quê? A reformular uma variedade de perguntas e críticas, buscando aprimorar esse processo já existente. A metodologia de mapeamento de processo, então, ela pode ser utilizada, então, vamos dizer, para consertar um processo quebrado, danificado, que precisa de reparos, que precisa ser reprojetado para que traga uma resposta, uma mudança, um processo novo dentro da entidade, dentro da organização. Essa metodologia ela é abrangente. Por quê? Porque ela engloba 3 níveis de desempenho. O organizacional, o processo e o trabalho executor. Então, ela abrange, ela engloba os 3 níveis de desempenho dentro da entidade, da organização. Então, qual o fator, a importância do fator documentação também? É importante destacar, dentro dessa parte de identificação dos processos, a importância do fator de documentação. Porque documentar processos, vamos dizer que deveria ser adotado por todas as organizações, independente se públicas ou privadas. Porque documentar permite manter atualizados os registros dentro da entidade. Permite atualizar e garantir a sobrevivência, a perpetuação daquela entidade.
ela atinge também as organizações públicas, porque as organizações públicas necessitam revisar os métodos de atendimento que ela adota, necessita implementar inovações e melhorias para oferecer o serviço de melhor qualidade. Então, vamos dizer que a gestão pública talvez não preocupe muito com esse tipo, uma vez que não pensa na necessidade de perpetuação, mas a entidade necessita documentar, sim, a entidade pública, porque ela precisa dessas informações para que ela possa aprimorar o trabalho que ela desenvolve, aprimorar, melhorar, avaliar o que é necessário melhorar dentro da organização referente à oferta do trabalho. Então, há uma necessidade de mudança de paradigma na gestão pública, é isso que estamos destacando. Há uma necessidade de mudança de paradigma na gestão das informações que são empregadas nas organizações públicas. E essa mudança, ela só é possível a partir da identificação do que é necessário mudar, identificar as falhas para que seja aprimorado o atendimento prestado à coletividade, melhorar o desenvolvimento de suas atividades. Então, é importante ressaltar que as organizações mais contemporâneas, elas dispõem de ferramentas que permitem armazenar, consolidar e analisar os dados inerentes às suas próprias práticas, o que é importante e ideal de ser adotado, porque ela armazena, consolida e analisa os dados referentes às suas próprias práticas e, a partir daí, é possível identificar se há falhas ou não, se há necessidade de aprimorar a prestação do serviço realizado. Os manuais administrativos. Também nessa forma de documentação, é importante tratar-se dos manuais administrativos. O que são esses manuais administrativos? Esses manuais administrativos são documentos que eles são elaborados dentro de uma empresa ou de uma organização pública com a finalidade de uniformizar os procedimentos que são realizados ali e deve ser observado nas diversas áreas de atividade. E esses manuais, eles são importantes porque eles vão direcionar a realização do trabalho pelos servidores daquela entidade. Os manuais, eles devem, quando são elaborados, ser submetidos à análise crítica, tanto de quem elaborou, dos responsáveis, né, por ter elaborado, quanto pelo setor de gerenciamento e também pelos usuários. Por quê? Porque são os usuários que são os destinatários dos serviços. Então, eles são instrumentos que são desenvolvidos para a realização do serviço de forma efetiva e de forma eficiente. Então, eles devem ser analisados tanto por quem elaborou, pelo setor de gerenciamento e também pelos usuários dos serviços. Esses manuais, eles devem conter instruções necessárias, instruções suficientes para possibilitar a compreensão do assunto, e serem distribuídos a todos os funcionários que deles necessitem. Ou seja, eles devem ser elaborados e também de forma que traga todos os assuntos necessários de forma compreensível e que seja distribuídos a todos os funcionários, porque ele vai servir de direcionamento para a execução das atividades. Quais as vantagens? Qual a vantagem dos manuais? Os manuais, eles vão constituir uma importante e constante fonte de informação sobre a prática da organização. Por quê? Eles vão estar sempre ali como uma fonte constante de informação. Importante, porque ali vão estar relacionados os passos em que os servidores devem seguir para realizar as tarefas dentro dessa instituição. Eles propiciam também a normalização das atividades da organização, a adequação, a coerência das atividades desenvolvidas e a continuidade também das instruções normativas pelas várias unidades organizacionais. E contribui
logicamente, aí, para eficiência e eficácia dos trabalhos executados. Se tem orientação para que esses trabalhos sejam desenvolvidos, seguidas essas orientações através dos manuais, vai contribuir para garantir a eficiência e a eficácia dos trabalhos executados na entidade, sobretudo aqui falando da organização da entidade pública. Mas também traz desvantagens. Quais são as desvantagens trazidas pela utilização dos manuais? Porque os manuais, eles constituem pontos de partida, mas eles não são a solução para todos os problemas administrativos, para todos os problemas que se encontram, que se identificam dentro de uma organização pública, falando especificamente. Ele apenas inclui aspectos formais, deixando de lado os aspectos informais. E eles também tendem a ser menos pouco flexíveis. E isso faz com que isso permite que a entidade, o servidor dentro da entidade, ele se torne inibido de participar e de pensar no sentido de desenvolver o avanço, trazer ideias para o avanço dentro da administração, porque ele fica direcionado àquele manual trazido pela administração. Os manuais mais comumente empregados. Quais são os manuais mais comumente empregados dentro da entidade das organizações? O manual de organização ou regimento interno, manual de políticas e diretrizes, manual de instruções de trabalho. E podemos destacar um dos mais usuais, os manuais de instrução de trabalho. Esses manuais, eles descrevem de forma detalhada os processos de trabalho. E tanto no nível administrativo quanto no nível operacional. E eles vão constituir mais um guia de ação, e não de raciocínio, do que de raciocínio, e estabelece uma sequência cronológica dos atos que devem ser desenvolvidos. Então, vai permitir mais um guia de ação, e não de raciocínio do servidor, do funcionário, que está submetido às orientações trazidas nesse manual. A instrução de trabalho também é importante destacar, que também é utilizada. Ela deve conter o objetivo, os órgãos que estão envolvidos, a documentação envolvida, as diretrizes, o detalhamento da rotina e fluxograma dentro da entidade. Como falamos desses manuais, da importância da documentação dentro da entidade para possibilitar, verificar o que deve ser aprimorado dentro da gestão, além de preservar e fazer perpetuar a história daquela entidade, nós vamos falar de um ponto muito importante, sobretudo para vocês, futuros especialistas em gestão municipal, importante para nós, na qualidade de servidores públicos, de especialista em gestão pública. A necessidade de capacitação e qualificação de pessoas. Há uma importância tremenda de capacitação e qualificação das pessoas dentro da entidade. Independente da entidade seja privada ou pública, mas dando enfoque na administração pública, há uma importância muito grande, uma relevância de capacitar e qualificar essas pessoas que prestam serviços à sociedade, que ofertam serviços à coletividade. Portanto, como já até dissemos na aula anterior, a administração pública atual, ela apresenta um modelo burocrático e há necessidade de aprimorar aí também a utilização, de primar pela utilização na administração, quando vai desenvolver as suas atividades, também do conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, para que ele predomine também na gestão pública, é fundamental essa capacitação e qualificação dos servidores para que eles adquiram esses conhecimentos. Os organismos públicos, como destacado também, eles são instrumentos de operação
e controle que funcionam pautados por orientação fortemente impregnados pelo componente política. Aqui, o componente política está impregnado nesses organismos, mas há necessidade, como ressaltado, de associar o componente política também com o componente técnica, destacando a impossibilidade de dissociar a administração, a gestão pública do componente política, mas deve haver, paralelamente, a política e a técnica. A ausência de dinâmica intraorganizacional, focada na qualificação e aperfeiçoamento contínuos. Isso falta na gestão da administração pública atual, burocratizada e engessada. Falta essa dinâmica intraorganizacional que seja focada na qualificação e no aperfeiçoamento contínuo dos servidores. Os servidores que trabalham na gestão pública, eles devem constantemente, de forma contínua, serem qualificados, serem capacitados para prestar esse serviço de forma eficiente, com qualidade, para os destinatários, para a coletividade, para a população. Então, esse modelo engessado, que não prima a capacitação dos servidores, ele provoca uma acomodação e o desestímulo das pessoas com o trabalho que ele executa. Então, se não há uma valorização do servidor, isso provoca um desestímulo e uma acomodação desses servidores em relação ao trabalho que ele executa. E esses fatores, essa acomodação, essa falta de capacitação, de aprimoramento, de qualificação dos servidores, esses são fatores que tendem a interferir e comprometer a mensuração dos resultados, os resultados dentro da entidade, dentro da organização, podendo culminar na má prestação dos serviços públicos. Então, há uma necessidade de quê? De adoção de uma linha de conduta que seja proativa, em que o servidor, o funcionário, ele possa contribuir dentro da entidade. E essa linha de conduta proativa, ela deve ser adotada com a capacidade, tem a capacidade de quê? De possibilitar, de minimizar o distanciamento entre o discurso e a prática. Tem que minimizar esse distanciamento entre o discurso e a prática para que as atividades sejam prestadas, sejam desenvolvidas, o serviço público seja executado de maneira mais satisfatória e venha atender de forma eficiente a coletividade que é destinatária do serviço público, uma vez que é papel da gestão pública a garantia do interesse público. Então, assim, podemos destacar a necessidade de execução de programas intra- e interinstitucionais para capacitar os servidores, dando enfoque, enfocando mais uma vez a necessidade, a relevância da capacitação dos servidores que executam o trabalho dentro da administração, dentro da organização pública. Então, há necessidade da adoção dessas práticas contínuas de qualificação dos servidores. E essa adoção dessas práticas pode ser o caminho que venha possibilitar a gestão pública a implementar as garantias necessárias para executar os processos que venham estar em conformidade com os serviços que ela presta. Então, essa capacitação vai permitir o desenvolvimento de um melhor serviço dentro da entidade. A administração pública em geral, muitas organizações, elas adotam algumas ferramentas no ambiente organizacional. E uma das ferramentas mais utilizadas dentro da organização, das organizações públicas, na gestão pública, é o PDCA. O PDCA, ele traz um ciclo de melhoria contínua, ou ciclo de Deming. Ele apresenta características construtivas de melhoria contínua. Ele tem uma forma circular em que vai possibilitar o instrumento de aplicação cíclica dentro da entidade. Então, essa ferramenta é bastante usual pelas organizações, pela entidade pública.
como já falamos em processos, o que são processos, a instrumentalização dos processos e dando enfoque também às organizações públicas. E foi muito ressaltado a necessidade de capacitação e qualificação dos servidores, daqueles que executam, que prestam o serviço público. Porque a Constituição Federal, a Constituição da República de 88, ela traz a previsão de que a administração ela deve seguir alguns princípios, e dentro desses princípios está aí o interesse público e também a eficiência. Então, é papel da gestão pública, da administração, a garantia do interesse público. E a garantia do interesse público a prestação do serviço público que a população necessita é uma espécie de interesse público. E essa prestação do serviço deve ser garantida, deve ser prestada com eficiência. Como somos especialistas, vamos dizer assim, na gestão pública, eu deixo uma indagação. Vocês, como futuros especialistas em gestão municipal, em gestão pública, que vocês analisem, questionem o que vocês podem contribuir para o aprimoramento da gestão pública. O que você, na qualidade de gestor público, na qualidade de especialista em gestão pública e gestão municipal, pode contribuir para modificar, para aprimorar a gestão pública atual, que é burocrática, engessada, que pouco valoriza o servidor, que não se interessa muito pela capacitação, pela qualificação dos servidores que ali executam as atividades, provocando o desestímulo desses servidores e inviabilizando o desenvolvimento, a troca de ideias para desenvolver um melhor trabalho dentro da entidade. Então, a capacitação de servidores é fundamental. Daí, é importante que vocês saiam com essa convicção de que nós, como especialistas em gestão pública, em gestão municipal, temos o papel de fazer a diferença dentro da organização pública em que trabalhamos. Fazer a diferença mostrando a necessidade de aprimorar, de associar o discurso com a prática, buscando, através do discurso, do diálogo, buscar a melhor forma de conduzir os trabalhos dentro da entidade com um único objetivo: garantir o interesse público, garantir a execução do trabalho de forma eficiente. Eu agradeço a todos, espero que façam proveito dessas aulas e que tenham compreendido. Estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E espero encontrar com vocês por aí, nas administrações públicas, nas gestões públicas da nossa região. Muito obrigada.